Fala, galerinha do Mais 10 Futebol Clube, Dariton Sur chegando na área para falar a respeito da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro que tem um novo líder, e o líder é o Palmeiras, que depois de 4 vitórias consecutivas assumiu a liderança do Brasileirão após o tropeço da Massa Bruta do RB Bragantino. Galera, rodada atípica, né? Os 4 grandes de São Paulo venceram na rodada, né? Santos, São Paulo, Corinthians e Palmeiras. E algumas equipes já com sinais de crise, como o caso do Flamengo. Será que o Rogério Ceni dura mais uma rodada desse Brasileirão? Vamos falar então a respeito desses jogos que aconteceram no meio de semana. Vou passar os resultados, depois a gente analisa partida por partida. Destaque maior para vitórias do Palmeiras, né, que assumiu a liderança, e também para essa vitória do São Paulo. Aleluia, tricolor! O São Paulo venceu a primeira no Brasileirão. Bora falar dos resultados. Na terça-feira tivemos a vitória do Santos sobre o Atlético Paranaense por 2-1 na Vila Belmiro. Na quarta, já Fortaleza 4, América Mineiro 0, Bahia 1, Juventude 0. Tivemos um empate, o tropeço, né, do RB Bragantino jogando em casa 1-1 com o Cuiabá. Vitória do novo líder do Brasileirão, Palmeiras 2, Grêmio 0. Atlético Mineiro 2, Flamengo 1. Atlético Goianiense 1, Sport 1. Fluminense 0, Ceará 0. A vitória do São Paulo para cima do Internacional lá no Beira-Rio por 2-0. E fechando a rodada, a vitória do Corinthians sobre a Chapecoense lá em Chapecó por 1-0. Esses foram os resultados das 10 partidas que ocorreram essa semana. Pela 10ª rodada do Brasileirão, metade do primeiro turno já foi embora, galera. Metade já foi. A gente já pode tirar algumas conclusões do que vai acontecer nesse campeonato? Vamos lá, então. Galera, falando de alguns jogos aí, então, comentando a repetida das partidas, né? O que a gente vai comentar menos é o empate entre 0-0 entre Fluminense e Ceará, né? Foi o que menos movimentado da rodada, não saiu nenhum gol nessa partida, foi o único 0-0 da rodada. Fluminense e Ceará estão ali no meio de tabela, ali perto do G6, ali entre o 8º e 9º colocado ali. E o empate ficou melhor pro Ceará, né? Se a gente for analisar por jogar fora de casa, até que o empate foi melhor pro Vozão. 0-0 Fluminense e Ceará. O Fluminense que vinha de vitória no clássico contra o Flamengo, agora só ficou no empate sem gols. Galera, falando de outros resultados do Campeonato Brasileiro, falar da vitória do Bahia, né? O Bahia conseguiu a sua 2ª vitória consecutiva, dessa vez bateu o Juventude. Juventude que longe de Caxias ainda precisa mostrar mais futebol, hein, Juventude? Jogou 2 partidas só contra Ceará e Bahia, perdeu as 2. Já caiu um pouco na tabela, o Juventude que chegou a ocupar a 7ª colocação, já tá lá para baixo agora, abaixo do 10º lugar. E o Bahia continua muito bem, obrigado, hein? Bahia faz uma boa campanha no Brasileirão, permanece no G6 do Campeonato Brasileiro. Bahia 1, Juventude 0. O jogo foi lá em Salvador. Galera, outra equipe que fez um grande papel nessa rodada foi o Fortaleza, destacar a bela goleada do Fortaleza para cima do América Mineiro, 4-0 pro Leão do PC. Grandíssima vitória aí do Fortaleza. O Fortaleza meteu essa goleada para cima do América. O Mancini disse que o América errou demais no jogo e por isso tomou essa goleada. E o mérito do Fortaleza, né, galera? Se o time erra e você faz gol, não é porque o outro time também só errou, né? Você também tem mérito, né? E essa goleada do Fortaleza indiscutível. Fortaleza 4, América Mineiro 0. Belo resultado aí para da equipe do Fortaleza, que também faz um ótimo Campeonato Brasileiro. 2 equipes do Nordeste aí no G6 do campeonato. Daqui a pouco a gente vai falar a classificação. Outro resultado da rodada, e esse não foi bom para nenhum dos dois, foi Atlético Goianiense e Sport, 1-1. O jogo foi disputado em Goiânia, o Sport saiu na frente com um gol de cabeça, mas uma bobeira da zaga do Sport, o jogador do Sport foi tocar a bola, aquela saída de bola de costume, perdeu a bola, e o ex-jogador do Santos, o Arthur Gomes, foi lá e empatou a Atlético Goianiense 1, Sport 1. Daqui a pouco eu vou falar um pouco dessa situação do Sport, porque a situação lá no Sport está complicada. Além de estar mal no Campeonato Brasileiro, entrou na zona do rebaixamento, questões políticas andam atrapalhando o clube aí. O André deu uma desabafada depois do jogo. A gente vai comentar isso daqui a pouco. Galera, falando de outros destaques aqui da rodada, né, a gente já falou a respeito dos jogos, tivemos um empate, né, do até então líder RB Bragantino contra o Cuiabá. O RB Bragantino saiu na frente do gol do Praxedes na gaveta, uma das maiores compras aí do futebol brasileiro envolvendo os times brasileiros, né? O RB Bragantino comprou ele do Internacional, ele fez um golaço na gaveta. Só que no segundo tempo o Cuiabá empatou, ficou 1-1. Eu acompanhei um pouco da partida
E na minha opinião, o Cuiabá jogou até melhor que o RB Bragantino. O RB Bragantino jogando em casa contra times menores, tá tendo um pouco mais de dificuldade. O Cuiabá até que foi bem, o Cuiabá continua na zona do rebaixamento, mas arrancou esse empate, que é um baita resultado pro Cuiabá, e pro RB Bragantino nem tanto, porque perdeu a liderança, né? Nos critérios, a Massa Bruta empata, já tinha apertado com o Ceará em casa, né? Agora mais um empate dentro do seu mando de campo. E aí o RB Bragantino perde a liderança do Brasileirão. Galera, vamos falar agora sobre um jogo da rodada entre Atlético Mineiro e Flamengo. O Galo venceu o Flamengo por 2-1. Terceira vitória consecutiva do Atlético Mineiro contra o Flamengo em campeonatos brasileiros. Eu tinha ganhado nos 2 turnos do ano passado. Volta a vencer agora por 2-1. É uma bela atuação do jogador do Atlético lá que fez 2 gols. E o Flamengo diminuiu com o gol do Arão. A situação do Rogério Ceni é bem crítica, né, galera? Acho que sempre foi crítica a situação do Rogério Ceni, né? Ele sempre conviveu com essa sombra aí de Jorge Jesus, agora de Renato Gaúcho, então nem se fala. E a situação dele parece que é fim de ciclo mesmo. Há comentários no Rio de Janeiro que o Rogério Ceni talvez nem passe do jogo de domingo contra a Chapecoense. Tudo bem que o Flamengo enfrentando uma equipe muito fraca no campeonato tem a obrigação de ganhar. Vai tentar até que o Everton e o Gabriel joguem, dependendo se eles forem escalados na final da Copa América ou não no sábado. Então a pressão do Flamengo é muito grande. A situação não é boa entre o treinador e a direção do Flamengo. A cúpula do Flamengo já disse que o Rogério não deve ficar. É uma questão de tempo. E alguns acham que ele deve ficar pelo menos para disputar o jogo da Libertadores, para ver como que ele vai se sair. Claramente é um risco. É um risco. Mas vamos ver o que vai acontecer. Vai depender muito desse resultado contra a Chapecoense. No jogo em si, o Atlético foi melhor. O Atlético Mineiro pressionou bastante. Foi um primeiro tempo bem agradável entre as duas equipes, as duas tendo chances. Mas no segundo tempo o Atlético Mineiro aproveitou as oportunidades que teve e venceu por 2-1. O Atlético tá no G4 do Brasileirão e o Flamengo tá no meio da tabela. A campanha do Flamengo nesse início de campeonato bem ruim. Lembrando que o Flamengo tem 2 jogos a menos, a gente não pode esquecer disso. Galera, agora vamos falar dos times paulistas então, porque é raro quando os 4 grandes de São Paulo ganham, né? Acho que mais raro ainda quando o São Paulo ganha. O São Paulo, depois de 9 rodadas, venceu a primeira no Brasileirão e com uma atuação de gala de Rigoni, cara. Melhor atuação do São Paulo nesse brasileiro disparado. São Paulo jogou muito nesse jogo contra o Internacional. E o Internacional, galera, abriu o olho Internacional. Pelo que eu vi, essa apresentação do Internacional, o time que não ganha em casa há 10 jogos, há 10 ou 11 jogos, se não estiver enganado. Muito mal a equipe do Internacional de Porto Alegre. Jogou um jogo fraco tecnicamente. Sofreu demais pelas ausências do Edenilson e de outros jogadores. O time do Internacional preocupa. A Gui vai ter muito trabalho para tirar o Internacional dessa situação. Mas vamos falar de quem ganhou o jogo, né? O São Paulo, com essa vitória por 2-0, o Rigoni fez um primeiro tempo primoroso. Acho que se não fosse um pouquinho de falta de pontaria e a arbitragem, que anulou aquele segundo gol dele, que causa uma certa dúvida essa linha do impedimento, era pro Rigoni ter feito uns 3 gols no primeiro tempo. Porque o Rigoni jogou muito no primeiro tempo, ele e o Éder fizeram uma partida muito legal. No segundo tempo, ambos saíram com dores musculares, né? Pelo que deu para entender. Estranho, tantas dores musculares no São Paulo assim. A outra do São Paulo pensou, nossa, vai entrar Vitor Gomes agora. Estamos ferrados. Mas não, até que ele jogou razoavelmente bem. Depois o Igor Gomes meteu um golaço, né? Minha bicicleta, minha vôlei, um golaço do Igor Gomes. E o São Paulo venceu a primeira do Brasileirão. Primeira vitória do tricolor paulista, 2-0 para embalar agora o São Paulo, que tem 2 jogos em casa, e semana que vem começa a Liberta contra o Racing. Falar do Corinthians agora, o Corinthians bateu a equipe da Chapecoense por 1-0, gol de quem? Gol de Jô. Os corintianos estão animados, hein? Será que o Jô voltou? Será que o Jô lá, o filho do Terrão, voltou? Já são aí 4 gols, né? Os 5 gols em 3 jogos, ou 4 jogos, não sei mais ou menos. Jô, muito bem, obrigado. 1-0 Corinthians contra uma Chape que, meus amigos, como a Chapecoense é fraca, velho. Chapecoense jogando em casa, é um time muito limitado, é sério candidato a rebaixamento. Até brinco com o Max, né, que vi falando que a Chapecoense já foi, mas pelo que eu vi ontem contra o Corinthians, que o Corinthians não é lá essas coisas, né, gente? Vai me desculpar, mas também ontem tinha obrigação de ganhar o jogo e até deu muito campo pra Chapecoense. Teve hora lá que eu pensei que a Chapecoense ia empatar o jogo, porque eu acho que o Corinthians ficou com medo de sofrer o empate da Chapecoense. Não tá até recuado tanto, hein, Corinthians? Não tá até tão defensivo assim. Mas de qualquer forma, Corinthians 1-0, a situação da Chape é bem complicado. E a pergunta fica, o Jô voltou? Será? Galera, na terça-feira o Santos bateu o Atlético Paranaense por 2-1, né? Com gols de Marcos Guilherme e um gol contra do Evaldo. E o Canicim fez o gol do Atlético Paranaense, 2-1 Santos na Vila Belmiro. O Santos é o 7º colocado, ali coladinho no G6. E o Atlético Paranaense perdeu a chance de assumir a liderança do Brasileirão, né? Porque se tivesse ganhado,
estaria na frente de Palmeiras e RB Bragantino. O Atlético Paranaense que vive um tabu de não ganhar na Vila Belmiro. O Atlético Paranaense não ganha do Santos na Vila desde a Libertadores de 2005. Da Libertadores. No Brasileiro, não tenho a menor ideia se já ganhou alguma vez. Mas nesse século, o Atlético Paranaense tem passa maus bocados lá na Vila Belmiro. Não consegue vencer nesse Brasileirão. Tá faltando falar do líder, né? Tá faltando falar do Palmeiras. O Palmeiras bateu o Grêmio por 2-0, é o novo líder do Brasileirão, merecidamente. O Verdão assumiu a liderança do Brasileiro e o Grêmio vai de mal a pior. Grêmio que agora terá como treinador Luiz Felipe Scolari. O Felipão está de volta, é a quarta passagem de Filipão ao Grêmio. E já vai ter uma pedreira, hein? Sabe que ele já assumiu o time já no Grenal, contra o Internacional no sábado? Será? Palmeiras venceu por 2-0 e fez o gol mais rápido da história da Arena, com 20 segundos de jogo. O jogador do Palmeiras fez o gol mais rápido, depois o menino fez o 2-0. Foi um jogo super tranquilo pro Palmeiras, o Grêmio pouco ameaçou. Palmeiras 2, quarta vitória consecutiva do Palmeiras. Já tinha ganhado do Bahia, tinha ganhado do Inter, já tinha ganhado do Sport, ganhando o Grêmio. E assume a liderança com 22 pontos. O Palmeiras aí forte na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Galera, é isso. Falamos aqui das 10 partidas que ocorreram praticamente, né? Todos os jogos aqui a gente passou um pouquinho falando a respeito. Destacar que essa rodada teve 20 gols, né? A rodada de quarta passada teve 29, essa teve 20, uma média de 2 gols por jogo. E a classificação é a seguinte: Palmeiras líder com 22 pontos, os critérios de empate. RB Bragantino 22. Atlético Paranaense, terceiro, 19, mais com um jogo a menos. O Atlético Paranaense vai pegar o Flamengo. Atlético Mineiro em quarto, também com 19. Fortaleza em quinto, com 18. Bahia em sexto, com 17. Já na zona do rebaixamento, temos o Sport, com 7 pontos. Em 18º, Cuiabá, com 5. Em 19º, Chapecoense, com 4. E o Grêmio na última posição, com 2 pontos. Lembrando que Cuiabá e Grêmio têm 2 jogos a menos cada um deles. Destaque negativo é para Chapecoense Sport, né, que já fizeram todas as partidas do Brasileirão praticamente, e para mim vive a situação mais delicada. O Chapecoense porque é uma equipe muito limitada e o Sport para esse problema político. O André falou assim que o presidente deveria ser um homem e tal, falou umas coisas lá que em relação a salário atrasado e tal. O presidente respondeu os jogadores. Pode acontecer alguns afastamentos, mas a situação do Sport é bem complicada. Até mais fora de campo do que em campo. Se continuar assim, meus amigos, o Sport vai cair. É uma certeza. Times que têm problema com diretoria, essas coisas, a chance de ser rebaixado é gigantesca. O São Paulo saiu da zona do rebaixamento, né? Tricolor fora da zona do rebaixamento, espera não voltar mais, né? E vamos ver o que vai proceder aí nas próximas rodadas. Gilberto é o artilheiro do Brasileirão, com 7 gols até o momento, depois de 10 rodadas. Beleza, galera? Esse foi o vídeo do Brasileirão, 10ª rodada, passando a limpar as 10 partidas que ocorreram nesse meio de semana. Final de semana marcado por vários clássicos, né, na 11ª rodada. Final de semana teremos vídeo para falar a respeito desses jogos, né, dos resultados e muito mais. Esse foi o Mais 10 Futebol Clube, um abraço aí a todos, se inscrevam no canal, deixem seu comentário e seu like, que são muito importantes para o crescimento desse canal. Vamos em busca aí desses 1000 inscritos, se Deus quiser, e dessas 4.000 horas que é fundamental para o canal. Beleza? Ótimo final de semana a todos, o Mais 10 volta a qualquer momento. Um abraço e até a próxima. Brasileirão 2021. Até!